O enigma dos opostos. Porque tudo que você rejeita faz parte de você. Você está prestes a descobrir que o mundo que te cerca não é o que parece ser. Bem-vindo ao canal O Poder Cósmico da Mente, onde revelamos as verdades ocultas da existência, aquelas que foram esquecidas, ignoradas ou propositalmente apagadas da sua consciência. Antes de começarmos, peço duas coisas. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Agora vamos prosseguir. Hoje vamos adentrar a lei hermética mais paradoxal e transformadora de todas, a lei da polaridade. E o que você está prestes a ouvir pode virar sua mente do avesso e revelar que tudo aquilo que você julga, rejeita ou teme é apenas uma parte do mesmo todo que você é. Porque tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. Essa é a essência da terceira lei hermética que exploramos hoje. Opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Mas como assim? O bem e o mal são iguais? O amor e o ódio são a mesma coisa? A paz e o caos seriam apenas variações da mesma frequência? Sim e não. Como as duas pontas de uma mesma corda ou os dois extremos de um termômetro, tudo vibra numa única linha, e o que chamamos de opostos são apenas os extremos da mesma energia. Você já percebeu como o amor intenso pode virar ódio quando ferido? Ou como o medo pode se transformar em coragem quando aceito? Isso acontece porque essas forças não são inimigas, são irmãs. São sombras dançando juntas sob a luz da consciência. Na lei da polaridade, não existe bem absoluto nem mal absoluto. Tudo é relativo, tudo é mutável, tudo está em trânsito entre extremos. Como o frio se transforma em calor, como a tristeza esconde um desejo de alegria, como o fracasso se prepara para dar à luz ao sucesso. Mas o que isso muda na sua vida? Tudo. Porque quando você entende essa lei, você para de lutar contra a realidade e começa a transmutar as situações. Ao invés de rejeitar o que sente, você se pergunta: em qual ponto do polo estou? E então você começa a caminhar pelo espectro da emoção, até chegar ao outro lado. Esse é o segredo escondido da alquimia interna. Não é lutar contra o que você sente. É reconhecer o ponto do caminho onde está e mover-se com consciência rumo ao outro lado. Você não precisa destruir a escuridão. Você só precisa aumentar a luz. A lei da polaridade não é sobre eliminar o negativo. É sobre transcender a ilusão da separação. É perceber que tudo está interligado e que o oposto do que você deseja já existe dentro de você. Você só precisa mover sua consciência. Como disse o Kybalion, tudo é dual, tudo tem dois polos, tudo tem o seu par de opostos. Os semelhantes e os antagônicos são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Essa é a chave, e quem a possui, possui o poder de transmutar sua realidade. Na próxima parte, vamos aprofundar. O que é a polaridade na prática? Como ela se manifesta em nossas emoções, pensamentos e escolhas? E como começar a usar essa lei para inverter situações que parecem sem saída? Se você quer entender como sair da dor para o prazer, da escassez para a abundância, da raiva para a paz, continue comigo, porque a verdade está nos dois lados. E só quem enxerga ambos, desperta. A ilusão dos contrários. Como a polaridade opera dentro de você. Você vive cercado de opostos. Mas o que talvez ainda não saiba é que eles vivem dentro de você. A lei da polaridade não é apenas uma ideia filosófica.
Ela é um mapa oculto do funcionamento da sua mente, das suas emoções, das suas escolhas. Ela age silenciosa, invisível, moldando sua realidade a partir do seu estado de consciência. Olhe à sua volta, dia e noite, cima e baixo, quente e frio, masculino e feminino, certo e errado. Tudo parece separado, dual, em conflito. Mas olhe mais de perto, com os olhos da alma. Tudo isso é apenas o mesmo princípio em diferentes intensidades. O frio é a ausência de calor. A escuridão é a ausência de luz. O ódio é amor ferido, mal compreendido. A escassez é abundância não percebida. Você começa a enxergar. A mente humana foi programada para dividir, rotular, escolher um lado. Mas o universo não funciona em lados. Ele vibra em espectros. Tudo é contínuo, não oposto. Essa é a ilusão que nos prende. Acreditar que existe apenas um lado verdadeiro. Mas a lei da polaridade diz que ambos os lados são reais e que você pode transitar entre eles conscientemente. O ego ama os extremos. Ele diz, sou feliz ou sou infeliz? Sou bom ou sou ruim? Sou forte ou sou fraco? Mas a alma sussurra. Você é tudo isso ao mesmo tempo. E a chave está em onde você escolhe focar sua atenção. Atenção é energia. E onde você foca, você alimenta. Se você se prende à dor, você vibra na dor. Se você se move para o amor, você muda a frequência. Essa não é apenas uma metáfora espiritual. É neurociência, física quântica e sabedoria milenar. Cada emoção tem uma vibração. Cada pensamento, uma frequência. E essa frequência tem dois extremos, positivo e negativo, mas são o mesmo campo. Quando você sente raiva, você não precisa eliminá-la. Você precisa transmutá-la. Usar sua força, direcionar seu fogo. Porque no outro lado da raiva existe coragem, justiça, ação. Quando você sente medo, você pode reconhecer o seu oposto, o poder. Porque o medo é a distorção do seu poder não usado. Ele só existe porque você ainda não acredita que pode. Essa é a alquimia da polaridade. Você olha para o que sente, entende que é apenas um ponto em uma linha vibracional e então começa a caminhar conscientemente para o outro polo. Tudo aquilo que te fere guarda em si o potencial da sua cura. Tudo que te assusta guarda a energia que você precisa para se libertar. Você já percebeu como o maior medo pode ser o portal da sua maior força? Como a maior dor pode abrir espaço para o maior despertar? Isso é a lei da polaridade atuando no coração da experiência humana. E o mais fascinante, ela não só age nos sentimentos, ela age também nas circunstâncias externas. A vida se manifesta por ciclos, crise e expansão, silêncio e movimento, colheita e escassez. Se você entende isso, você para de resistir aos momentos difíceis e começa a usá-los como impulso para o outro lado. A lei da polaridade nos ensina que não existe mal sem um bem oculto. Não existe escuridão sem a promessa da luz. Toda dor esconde uma possibilidade de crescimento. Mas então vem a pergunta essencial. Como aplicar isso conscientemente no seu dia a dia? Como sair do polo negativo e começar a subir em direção ao positivo? Como usar essa lei para inverter padrões, emoções e até situações materiais? Na próxima parte, você vai descobrir exatamente isso.
os mecanismos secretos da polaridade na prática, técnicas para mudar de polo interno e como tudo isso se conecta ao seu campo energético e à realidade que você está criando. Porque não basta compreender a lei. Você precisa se tornar o alquimista que a utiliza. Escreva nos comentários: eu sou o alquimista da minha realidade, e comece a caminhar para outro polo. Nos encontramos na parte 3. E quando você cruzar esse limiar, começará a ver com outros olhos e a sentir com outra vibração. As pontes invisíveis, como mudar de polo e transformar sua realidade. A maioria das pessoas vive presa num ciclo invisível. Elas acreditam que o que sentem é o que são, que o que estão vivendo é o que sempre viverão, e que a dor, a escassez, o medo, a frustração são inevitáveis, inescapáveis, permanentes. Mas quem conhece a lei da polaridade sabe: nada é permanente, tudo pode ser movido, tudo pode ser transmutado. E o que parece um abismo intransponível entre dois extremos é, na verdade, uma ponte invisível construída pela sua consciência. A pergunta, então, é: como cruzar essa ponte? Como sair da vibração negativa e alcançar o outro lado? A resposta começa em uma única palavra: reconhecimento. Você não pode mudar o que você não vê. Não pode subir se nem sabe onde está. Por isso, o primeiro passo para inverter a polaridade é observar seu estado atual sem resistência. Sente raiva? Nomeie. Sinta. Olhe para ela. Está com medo? Não negue. Permita que ele se revele. Está afundando em tristeza? Mergulhe, mas com consciência. Não para se afogar, mas para encontrar a direção do outro polo. Como ensinavam os antigos iniciados herméticos, o conhecimento do paradoxo leva ao domínio da transmutação. Você não precisa destruir sua sombra. Você precisa iluminar sua sombra. E ao fazer isso, você começa a mudar sua vibração. A chave está no grau. Se tudo é uma linha contínua, você só precisa mover-se poucos graus para que tudo mude. Pense em um termômetro. Entre frio e calor, não há uma linha divisória brusca. Há graus. Pequenas mudanças. E são essas pequenas mudanças que, repetidas com intenção, transformam completamente sua realidade emocional e energética. Agora vamos à prática. Como transmutar emoções e situações pela lei da polaridade? Aqui vão os passos sagrados da transmutação polar. 1. Identifique o polo onde você está. Nomeie o que sente, sem julgar. Exemplo: estou vibrando na escassez. Estou em ressentimento. Estou em dúvida. 2. Reconheça o polo oposto. Tome consciência de que existe uma vibração contrária e que ela é acessível. Exemplo: o oposto da escassez é a abundância. O oposto do ressentimento é gratidão. O oposto da dúvida é confiança. 3. Haja em direção ao novo polo, mesmo sem sentir ainda, mesmo sem acreditar. Haja como se estivesse no novo grau. Fale, pense, respire, escolha a partir dele. Está vibrando medo? Fale como quem tem coragem. Está vibrando escassez? Doe algo, mesmo pequeno. Está vibrando raiva? Escreva uma carta de perdão. Não precise enviar, mas faça o movimento. Porque o universo não responde apenas ao que você sente. Ele responde ao que você vibra. E vibração é ação repetida com intenção. Técnicas como afirmações conscientes, visualizações vibracionais, respiração polar ou mesmo simples perguntas como: qual o polo oposto disso que estou sentindo agora? O que eu escolheria se estivesse no lado oposto disso? Essas práticas te colocam no centro da lei, no ponto neutro entre os extremos. E é nesse ponto que a mágica acontece. O centro é o lugar do poder, porque quem está no centro pode escolher o lado. E quem escolhe o lado transforma o mundo. Mudar de polo não é negar a realidade,
é escolher uma nova versão dela. É lembrar que o sofrimento não é uma prisão, é uma passagem. E que do outro lado da sua dor existe exatamente aquilo que você veio buscar. A lei da polaridade está o tempo todo te mostrando dois caminhos, o da inconsciência e o da criação consciente. E você, neste exato momento, está mais perto do polo que deseja do que imagina. Mas ainda existe uma pergunta essencial. O que está te prendendo no polo que você não quer mais? Quais são os sabotadores invisíveis que te fazem voltar dia após dia para o mesmo padrão, para a mesma dor? Na próxima parte, vamos desmascarar esses inimigos ocultos da transmutação. Crenças aprisionantes, emoções congeladas e padrões mentais que te mantêm polarizado no sofrimento. Porque só quando você entende o que te ancora, pode finalmente se libertar e voar. Nos vemos na parte 4. E prepare-se, o véu vai cair. Os guardiões do polo negativo. O que te mantém preso ao lado que você quer fugir? Você já tentou mudar de vida, de emoção, de caminho, e mesmo assim algo te puxou de volta? Como se existisse uma força invisível impedindo você de sair da dor? Como se, mesmo consciente, você ainda estivesse preso a padrões que te sabotam? Essa força existe. Ela é sutil, silenciosa, quase imperceptível. E vive camuflada na sua mente, nas suas crenças, nas suas memórias emocionais. É ela quem mantém você polarizado negativamente. Mesmo quando você já conhece a lei. Mesmo quando quer mudar. Hoje vamos revelar quem são esses guardiões do polo negativo e como dissolvê-los um a um para que você possa, enfim, fazer a travessia. 1. As crenças invisíveis que colam você na dor. Toda polaridade que você repete inconscientemente está sustentada por uma crença oculta. Elas são como filtros. Não mostram o mundo como ele é, mas como você acredita que ele seja. Exemplos. Eu não mereço ser feliz. Dinheiro é difícil. As pessoas sempre me abandonam. Nada dá certo para mim. Essas frases não são pensamentos passageiros. Elas são âncoras mentais que te mantêm repetindo as mesmas experiências. Você pode até tentar vibrar positivamente, mas se sua base mental estiver corrompida, a vibração não se sustenta. A mente subconsciente é o campo onde as polaridades se fixam. E o primeiro passo para transmutar uma crença é trazê-la à luz. Pergunte-se: o que eu acredito que me impede de mudar de polo? Que verdade dolorosa eu carrego sobre mim mesmo? E então, quebre o feitiço. Escreva, olhe, questione. Substitua. Porque o que você acredita, você cria. 2. Emoções congeladas que se repetem em loop. Toda emoção que você reprime, esconde ou ignora não desaparece. Ela apenas se cristaliza e vira um campo vibracional estático, um ímã que te prende ao polo indesejado. Raiva não expressa, vira ressentimento. Tristeza não acolhida, vira apatia. Medo não enfrentado, vira paralisia. Essas emoções congeladas vivem no seu corpo, na sua memória celular, nos seus gestos e reações. Elas te colocam em um piloto automático. E a lei da polaridade, quando não dominada, te aprisiona no extremo negativo dessas emoções. A saída? Descongelar, sentir, liberar. Não com drama, não com apego, mas com presença e coragem. Coloque-se num espaço seguro e pergunte: o que eu não estou me permitindo sentir? Qual emoção me visita repetidamente como um eco? Sinta, respire, agradeça a mensagem e permita que ela vá. Só assim o fluxo volta e a transmutação acontece. 3. O apego à identidade de dor. Essa é a prisão mais profunda, porque ela não está nos pensamentos, nem nas emoções. Ela está em quem você acredita ser.
Quando alguém vive muito tempo em um polo negativo, escassez, rejeição, fracasso, abandono, isso começa a virar uma identidade emocional. A pessoa não diz mais, estou triste. Ela diz, sou triste. Não é mais estou em escassez, é sou pobre, azarado, inferior. E quando a dor vira identidade, o ego a defende, porque ela dá um tipo de segurança, de familiaridade. Mas você não é a sua dor. Você não é a sua história. Você não é o polo onde foi colocado. Você é a consciência que pode se mover entre todos os polos. E enquanto não se desapegar da identidade de sofrimento, a polaridade não muda. Então hoje, com coragem, declare: eu não sou a minha dor. Eu sou a energia que pode transformá-la. Eu não sou o extremo. Eu sou o todo em movimento. Esses 3 guardiões, as crenças invisíveis, as emoções congeladas e a identidade de dor, são os principais bloqueios à polaridade consciente. Mas quando você os reconhece, algo começa a mudar. Você deixa de ser prisioneiro e começa a se tornar o mestre do espectro. Você para de julgar os 2 lados. Começa a entender que tudo tem seu papel, sua função, sua sabedoria. E passa a usar até mesmo o polo negativo como impulso para o positivo. Porque, na verdade, não existem polos fixos. O que existe é a dança eterna entre luz e sombra, entre frio e calor, entre tudo que você teme e tudo que você pode ser. Mas o ápice da lei da polaridade ainda está por vir. Como usar essa lei para criar sua realidade conscientemente? Como moldar sua vida vibracionalmente, escolhendo o grau onde deseja viver? Como se tornar, finalmente, o alquimista da sua existência? E isso será revelado na parte 5, o final da jornada, o início do seu domínio. A arte da transmutação. Como usar a polaridade para criar sua nova realidade. Você não é o que sente. Você não é o que pensou que era. Você é o ponto silencioso entre os extremos, o centro magnético que escolhe para qual lado o universo deve girar. A lei da polaridade, agora revelada em sua plenitude, não é apenas um conceito filosófico. Ela é uma ferramenta de criação, uma chave secreta que abre as portas da realidade quântica, e aquele que a domina pode transformar dor em poder, medo em sabedoria, caos em criação. Mas para isso, é preciso se tornar mais do que consciente. É preciso se tornar um transmutador vibracional. A alquimia verdadeira não está nos elementos físicos, mas nas frequências. E o alquimista moderno não manipula chumbo e ouro. Manipula pensamentos, emoções, escolhas. Para subir de grau e mudar de mundo. Porque sim, cada grau de polaridade é um mundo. Um universo com leis próprias, com resultados próprios. Quando você vibra no polo da escassez, atrai situações escassas. Quando vibra no polo da abundância, a realidade responde com fluidez. Quando vive no polo do medo, tudo ao redor parece ameaça. Quando vive no polo da confiança, tudo se revela como oportunidade. A polaridade determina sua lente. E sua lente determina o mundo que você vê. E o mundo que você vê é o mundo que você vive. Mas como se manter no polo desejado? A resposta é estabilização vibracional. 1. Cultive hábitos emocionais polarizados positivamente. Acorde com intenção, medite com presença, fale com consciência. Alimente pensamentos que pertencem ao grau que você deseja viver. Não se trata de pensamento positivo superficial, mas de realinhamento frequencial contínuo. Se quer viver paz, cultive rotinas que alimentem a serenidade. Se quer viver prosperidade, sintonize com ações de valor, gratidão, generosidade. Se quer viver poder, fortaleça sua postura, sua verdade, sua capacidade de agir.
Você só permanece num polo através da repetição energética. 2. Use as situações negativas como um impulso, não como uma armadilha. A polaridade negativa não é seu inimigo. Ela é um trampolim, um convite para subir o grau, não para se afundar nele. Diante da dor, pergunte: qual é o outro lado disso? O que essa situação quer que eu aprenda, transforme, desperte? Essa pergunta te tira do papel de vítima e te devolve o papel de criador. A dor não é o fim, é um chamado à transmutação. 3. Compreenda que tudo o que você busca já existe no espectro da sua consciência. Você não precisa criar do nada. Você precisa se mover vibracionalmente até o lugar onde aquilo já existe. A abundância já está disponível em um grau específico da sua vibração. O amor já está acessível em um grau de abertura do seu coração. A cura já é real, em um grau de perdão e reconexão. Você não cria do zero, você sintoniza. E a lei da polaridade é o rádio cósmico onde você gira o dial da sua vida. O Kybalion nos lembra: a arte da polarização é uma das formas mais importantes de alquimia mental. Aqueles que a compreendem e aplicam conquistam poderes extraordinários sobre si mesmos e sobre as circunstâncias ao redor. E o que é um poder extraordinário? Não é controlar o mundo externo, mas dominar o interno, transmutar o medo em ação, transformar a dúvida em clareza, converter a sombra em luz. Você agora tem a chave, mas ela só funciona quando usada. A lei da polaridade te ensinou que tudo é dual, mas tudo é um. Os extremos são apenas diferentes graus da mesma essência, e você tem o poder de mover-se entre eles. Esse é o segredo que ocultaram. Esse é o poder que ninguém te ensinou. Mas agora você sabe. Você não é a vítima dos polos. Você é o centro de força que pode escolher onde vibrar. Você é o alquimista. Você é a ponte. Você é o grau entre o que foi e o que pode ser. Se esse vídeo tocou sua alma, compartilhe com alguém que precisa sair da sombra e caminhar para a luz. E se você quer continuar explorando as leis herméticas e despertar os poderes ocultos da mente, inscreva-se agora no canal O Poder Cósmico da Mente. Curta e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Aqui revelamos o que o mundo silenciou. A jornada continua. E no próximo episódio, vamos atravessar para a lei do ritmo e entender como tudo na vida vibra em ciclos e como dançar com o movimento cósmico ao invés de ser arrastado por ele. Até lá. E lembre-se, você tem o poder de mudar tudo. Basta mudar de grau.